E aqui é muito interessante porque ele está usando a própria música, a própria letra, né? O próprio jeito de escrever a música como uma analogia a um ato sexual. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje contamos com a presença de Slash. Esse aqui é o Jimi Hendrix, esse aqui é o Slash, é o discípulo que aprendeu tudo do mestre, mas conseguiu aí até aprimorar suas técnicas. Então a gente tem aí Carl Jung, que é um cara genial, que foi até considerado por Freud seu sucessor antes deles brigarem. Mas já se sabia que Freud brigava com todo mundo, então isso aí era tranquilo, fazia parte da história. Logo, logo os pôsteres vão para a parede, tem mais coisa que vai vir aqui, vai ficar bem decorado. Quadros na parede ajudam a diminuir o eco, né? Então não sei se o pessoal tá notando, mas eu noto e me incomoda quando eu gravo que tem um pouco de eco, até por isso que eu tô gravando um pouquinho mais perto do microfone, para não ter esse reverb natural que para os ouvidos de um músico incomoda. Então eu prefiro que a qualidade da gravação dos vídeos seja excelente ou sempre o melhor que puder ser para oferecer para vocês o que eu tenho de melhor. Então vamos lá, Blood Sugar Sex Magik pediram nos comentários e curiosamente, coincidentemente, né, Carl Jung diz que não existem coincidências na vida, o randomizador escolheu essa música. Então estamos aqui para traduzir Blood Sugar Sex Magik. Semana que vem vai ter mais algum outro vídeo, né? Eu fiz um vídeo ali sobre Lars e a pirataria, que eu acho muito interessante esse assunto. Vai ter mais assuntos aí sobre música, criatividade e algumas outras vertentes, tentando achar vozes diferentes para o canal, né? Então eu acho que as traduções vão continuar, tudo continua igual como sempre, mas eu acho que é bom também expandir para poder falar de outros assuntos que eu gosto dentro do tema de criatividade, que é algo que eu domino, que eu entendo e que eu gosto de pesquisar e conversar sobre. Mas vamos então falar da música de hoje, que é Blood Sugar Sex Magik. Como sempre, a gente começa pelo nome da música. Blood Sugar Sex Magik tem um conceito até bem obscuro, né? Talvez não tão obscuro para quem conheça, mas o jeito que está escrito Magic vem de Aleister Crowley e ele tinha aí uma teoria chamada Sex Magic, que se escreve com esse K no fim de Magic, que era fazer coisas aí obscuras sexualmente para tentar ganhar um conhecimento e uma elevação espiritual. Olha só, então algo mais do que um sexo tântrico, né? Mas aí conseguir engarrafar a energia sexual para atingir uma elevação, né? Quase que também feita por meio de substâncias, algum outro tipo de elevação, né? Então, o Mr. Crowley, que a gente conhece da música do Ozzy, né? Você acha que essa é uma boa pra gente traduzir, hein? Mr. Crowley do Ozzy, é legal. Será que o Ozzy vai vir pra essa parede? Talvez. Mas aí, então, vamos pra música de hoje, que é Blood Sugar Sex Magik. Mas eu achei interessante porque eu nunca tinha me preocupado em pesquisar a fundo essa letra, né? E esse canal também me ajuda nisso, a conhecer a profundidade dos artistas. Mas eu achava que o Magic era só um jeito de escrever descontraído, que é o estilo dos Chili Peppers, né? Mas na verdade não, né? Tem toda essa menção muito mais profunda a Aleister Crowley. Dun, dun, dun. Blood sugar, sucker fish in my dish, how many pieces do you wish? Então, né? Blood sugar, sucker fish, né? A princípio aqui, isso aqui seria uma rima quase que de uma brincadeira ali adolescente, assim, né? Então tem toda essa conotação de ser uma rima daquelas de parquinho, aquelas rimas, né? Bem coisas também da cultura norte-americana, né? Para nós não faz sentido, né? Mas a ideia e a métrica com que ele fala remete a esse lado mais inocente, né? Mais jovial, assim, né? Então, blood sugar sucker fish, né? Então o peixe que suga, né? O peixe vampiro, que tem aí o sangue doce, né? O sangue açucarado no meu prato, né? Então, Blood Sugar Sucker Fish, né? O peixe vampírico ou sugador que tem sangue doce, né? Está no meu prato, quantos pedaços você quer, né? Então, talvez ele esteja oferecendo o peixe dele para alguém, né? O Anthony vendendo o seu peixe, se a gente traduzir aí para uma gíria, uma expressão brasileira, né? Step into a heaven where I kept it on the soul side. Girl, please me, be my soul bride. Ó, o Anthony aqui, né? Então, step into a heaven where I keep it on the soul side. Então, deu um passo para dentro de um céu, né? A heaven. Então não quer dizer o céu em específico, mas um céu. Where I keep it on the soul side. Onde eu mantenho isto, né? Vamos saber o que é isso.
no lado da alma, né? Então, né, talvez remetendo a esse sexo... Hoje minha dicção está comprometida, né? Mas então, o Aleister Crowley tinha toda essa conotação de sexo tântrico, isso aí também já permeia a letra do verso, né? Geralmente eu deixo para traduzir ou dar o sentido da música quando chega no refrão, mas como a gente já sabe que tem remete a essa cultura e essa ideia de sexualidade e espiritualidade do Crowley, então a gente tem aqui, né, que esse céu que o Anthony está oferecendo, ele fica guardado no lado da alma, né? Então, aí tá tudo de acordo com essa teoria, né? Girl, please me, be my soul bride, né? Então, garota, me dê prazer, seja a minha noiva de alma, né? Então, é só de alma, né? Porque o Anthony não quer uma noiva de verdade na vida dele, né? Every woman has a piece of Aphrodite copulate to create a state of sexual light. Então, aqui a gente tá continuando essa temática, né? Toda mulher tem um pedaço de Afrodite, né? Então, Afrodite é a deusa grega da sexualidade, do amor, né? Da fertilidade. Então, Anthony já sabe o que quer, né? E essa música não é diferente, né? Ainda dá nome ao disco, né? Copulate to create a state of sexual light, né? Então, fazer aí a copulação para criar um estado de luz sexual, né? Então, mantendo aí toda a temática que o Crowley já nos determinou, né? Kissing her virginity, my affinity. I mingle with the gods, I mingle with divinity, né? Então, eu beijo a virgindade dela, a minha afinidade, né? Então, aqui fica complicado, porque a gente já traduziu, né? O Anthony aí tá na Catholic Schoolgirls Rule, né? Por sinal, né? Isso aqui é uma boa pausa pra gente falar de inglês, né? Faz tempo que eu também não dou umas pausas para falar de inglês, né? Eu sempre achei que a gente pronuncia em português católico, né? Então, a gente falaria em inglês Catholic, mas na verdade é Catholic, né? Então, às vezes a nossa pronúncia em português não quer dizer que a pronúncia vai ser a mesma em inglês, né? Mas então, por que eu falei isso? Porque ele, né, na música de Catholic Schoolgirls Rule, ele aí revela que acabou tendo relações com uma moça, né, de idade não madura, né? Isso aí. Aí o Anthony vem nessa letra e diz kissing her virginity, né? Eu vou beijar a virgindade dela. Começa a complicar pro Anthony, né? Se a polícia investigar as letras aí, tem várias confissões que podem ser problemáticas pro Anthony, né? E ele diz, a afinidade dele é beijar a virgindade, né? Anthony, né? Tem tantas mulheres no mundo, tantas mulheres maduras, né? Não falta opções pro Anthony Kiedis, né? Não precisa se encrencar, né? Mas isso aí sempre, né? Agora eu tinha o Freud, agora eu tenho o Jung aqui. Então, a gente tem duas pessoas para mostrar que esses movimentos aí são muito mais profundos, né? O que faz um homem com sucesso, com notoriedade, com fama, né? Com dinheiro, com acesso a tudo que o mundo pode oferecer, mas ainda assim ter tantas letras que ele revela um interesse por mulheres mais jovens, né? Então a gente tem aí, né, um travamento, alguma coisa no seu desenvolvimento que não deu certo, né? I mingle with the gods, I mingle with divinity. Então, o mingle é o se misturar, assim, né? Tem uma palavra específica para mingle, né? Que é quando a pessoa aí fica entre as pessoas, né? Mas a ideia do misturar de socializar. Mingle pode ser socializar. Então, né? Eu socializo com os deuses, eu socializo com a divindade, né? O mingle é se inserir em um grupo, né? Fazer parte, conhecer, né? Mas socializar também pode ser uma boa tradução. E a gente vem no refrão onde ele diz Blood Sugar Baby, She Magic, Sex Magic. O refrão é muito bom, né? Então ele diz, né? Blood Sugar Baby, né? Então o bebê, né? Mas aqui, né? Espero que não seja um bebê literal, né? Mas o bebê, a garota, a gatinha com o sangue doce, né? E aí o sangue doce... Eu falei ali, né, a ideia do peixe vampiro, né, o suckerfish, mas me dá essa ideia, né, dessa coisa meio vampírica, assim, né, ele quer beber do sangue, né, ele quer morder, né, ele quer botar as presas no sangue doce dessa moça, né, she magic, sex magic, né, então aqui, outra coisa que também me levava a crer que o magic estava escrito errado, porque ele não usa a contração, né, ele não usa o is, né, na verdade ele deveria falar she is magic, mas ele fala she magic, né, então... Um inglês aí errado. Isso aí é interessante e nos ajuda também para quando eu falo para as pessoas não terem vergonha de falar inglês, porque é isso. Até me babei aqui. Um americano escolhendo
falar errado a sua própria língua, né? Então, por que a gente se cobra tanto quando o próprio americano não fala she's magic? Ele fala she magic, né? Então, ele tá tentando se passar, claro, por uma outra tipo de persona ali, mas, né, o she magic, né, tá escrito errado e a concordância da frase não faz sentido. Então, a gente vê que às vezes a gente se cobra tanto como brasileiros que a gente não tá falando um inglês perfeito e o próprio americano não se importa, né? Claro que aqui foi uma escolha dele falar isso. Como eu já viajei, já morei fora, é assim, às vezes a gente que está no Brasil estuda e se preocupa muito mais com a língua do que a própria pessoa que fala, né? Então, o que também acontece no Brasil, né? Às vezes pessoas de fora estudam bastante o português porque se encantam com o Brasil e querem aprender, e às vezes tem muitos brasileiros que mal dominam o português, né? Mas aí também tem outros fatores que entram que também não são relevantes à nossa conversa de hoje, mas Blood Sugar Baby She Magic, né? Então, ela é mágica, né? Então, a mágica mística elevada que vai levar ele até os céus psicológicos da sexualidade. Sex Magic, né? Então aí ele fala já a teoria do Aleister Crowley, né? Que é o Sex Magic, né? O sexo mágico, né? Ele fala várias vezes. Blood Sugar Baby, Sex Magic. Glorious euphoria is my must. Erotic shock is a function of lust. Interessante. E bem trava-língua, né? Vamos lá, né? A euforia gloriosa é uma necessidade, né? Então aí, né? Discordando da ideia do sexo tântrico, né? Que é segurar o orgasmo, né? Então ele está dizendo, não, a euforia gloriosa é necessária. E aí também já mostra um lado do Anthony que tem uma afobação, que não consegue esperar, né? E ele diz, erotic shock is a function of lust, né? Então, o choque erótico é uma função do desejo. Legal, né? Poético, muito boa, né? Não preciso nem traduzir, tá aí. Temporary blind dimension to discover, in time each into the other, né? Então, temporariamente cego, uma dimensão para ser descoberta, e aí, com o tempo, each into the other, né? Então, in time, né? Quando chegar a hora, ou com o tempo, cada um dentro, né, inserido no outro, né? Uncontrollable notes from her snow white throat fill a space in which two bodies float. Essa aqui vai ser difícil, né? Mas vamos lá, né? Notas incontroláveis da garganta branca como a neve que ela tem, né? Eu não vou traduzir essa frase, eu deixo vocês interpretarem como quiserem e não deixem nos comentários o que vocês acham dessa frase. Fill a space in which two bodies float, né? Então, as notas da garganta dessa moça, né, que estão essa garganta branca, esbranquiçada, elas aí preenchem um espaço em que dois corpos flutuam, né? Então aqui tudo muito poético, né? Tirando essa última frase ali, mas tudo muito poético e muito literal, assim, né? Não preciso ir muito além porque ele está descrevendo aí uma experiência sexual onde ele está sendo elevado, né? Que é também a teoria do Crowley. E aí ele diz, operatic by voice, a fanatic by choice, aromatic is the flower, she must be moist. Né? Então, operatic by voice, né? Então, operando ou em operação pela voz, um fanático por escolha, aromática é a flor, né? E aí se a gente for para a capa do Appetite for Destruction, né? A flor que tem na capa tem um símbolo, né? Que todo mundo já sabe o que é, mas, né? As flores, geralmente a rosa, né? Ela tem aquele símbolo, aquele formato que nos leva a entender outras coisas, né? A rosa é delicada, mas ela também representa, né? Partes sexuais, e aí ele diz, she must be moist, né? Então, ela deve estar molhada, úmida, né? A flor que ele está falando, né? E aí ele repete o refrão várias vezes, com cada vez mais intensidade, né? Então, esse aqui é um caso em que a música, ela representa, né, de uma forma aí, a letra, né? Então, a música literalmente representa a letra porque ela vai ganhando intensidade, né? Então, até atingir o clímax, né? Então, ele repete várias vezes, Blood Sugar Baby, She Magic, Sex Magic. E aqui é muito interessante porque ele está usando a própria música, a própria letra, né? O próprio jeito de escrever a música como uma analogia a um ato sexual, né? E a música, para o Anthony, o eleva tanto quanto ir atrás das garotas, né? Fazer promessas de futuro enquanto ele quer a rosa, né? Então, essa foi a minha tradução de Blood Sugar Sex Magic dos Chili Peppers. Como sempre, pode deixar embaixo nos comentários alguma ideia diferente ou alguma coisa que pescou na música que eu também não entendi, né? Já que falamos de peixe e vampiro, se pescou alguma coisa diferente sobre o som, deixa embaixo nos comentários. Como sempre, meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.